As obras pedem passagem aqui no Influenciadores. Estamos recebendo hoje o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, o engenheiro Dinalvo Carlos Diniz, que continua aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui no Influenciadores. Nós falávamos no bloco anterior sobre o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, um modal, né, que está integrado ao metrô de Fortaleza, né, que terá as obras aí da linha leste retomadas em breve, já com recursos aprovados, garantidos, na ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. O que isso significa diretamente na geração de emprego e renda, doutor Dinalvo? Celso, isso é uma obra importantíssima para a cidade, né? A integração desses modais de transporte de massa que essas cidades grandes precisam. Isso vai ter um efeito muito grande no nosso tráfego e no bem-estar das pessoas que usam esse transporte. Quer dizer, se a gente tiver um transporte eficiente, com estações bem distribuídas, nós podemos deixar nosso carro em casa e trabalhar de metrô como todo mundo faz, né? O senhor faria isso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu, quando viajo, eu procuro muito usar metrô. E Deus queira que nossas estações elas sejam concebidas pelos arquitetos para nos dar informações e tal, não seja só um ponto de passagem, você chegar ali apressado e ir embora. O metrô de Atenas é uma coisa belíssima. Você chega lá, passa naquelas escavações que está vendo as civilizações de milênios atrás, né? Então, nós não temos essa história toda, mas podíamos dotar essas estações de coisas que sejam interessantes para a arte, para a cultura, para o povo usufruir disso aí. Dentro da indústria da construção pesada, obras que envolvem, né, a construção de metrôs, são as obras, digamos, mais complexas, digamos assim? É uma obra que requer muita expertise. É uma obra que requer muito planejamento, requer equipamentos específicos e é uma obra que tem que ser tocada com muito cuidado. Porque nós não conhecemos o nosso subsolo. Você tem uma obra dessa de metrô, está fazendo escavações ou passando por baixo de ruas a 30, 40, 50 metros de profundidade. O que é que tem ali? O que é que nós vamos encontrar? É um terreno arenoso? É rocha? O que é? Então é uma obra que requer realmente muita expertise, não é uma obra para qualquer um, não. O estado do Ceará tem hoje aproximadamente, ou melhor dizendo, o governo do estado do Ceará tem hoje aproximadamente 1.000 obras em andamento em todas as regiões do Ceará. Obviamente nem todas essas obras são, digamos, obras pesadas, mas a gente pode dizer que vive-se hoje um dos melhores momentos da indústria da construção pesada por conta dessa quantidade de obras? Celso, graças a Deus nós tivemos no estado do Ceará, os últimos governos do estado do Ceará, eles foram muito ciosos da responsabilidade de manter o estado fiscalmente equilibrado. E isso possibilitou que o estado tivesse capacidade de fazer os investimentos que faz hoje. Então, eu te digo, o setor rodoviário, que esse está muito ligado a nós, não tem nenhum estado do Brasil fazendo um programa de implantação, restauração de rodovia que o estado faz, não é nesse ano, é nos últimos anos. O estado tem um programa que vem perenemente sendo tocado, um programa de grande porte. Hoje é o nome Ceará de Ponta a Ponta, é o nome que é a denominação recente desse programa. Mas é um trabalho belíssimo que, graças ao equilíbrio fiscal que o estado alcançou. E as empresas do Ceará, essas que eu lhe falei, que são as empresas do nosso sindicato, todas elas estão trabalhando fazendo essas obras rodoviárias. Qual é o raio-x hoje que a gente pode fazer da indústria da construção pesada no estado do Ceará? Quantos empregos são gerados? A participação desse segmento específico na indústria, no PIB cearense? Os últimos estudos que nós temos, Celso, nós tínhamos 18% do PIB do Ceará, o setor da construção pesada. Uhum. E relacionado com o setor industrial do Ceará, alguma coisa em torno de 12%. Chegamos a ter 18 mil empregos, hoje nós temos abaixo de 10.
porque houve a desativação, a conclusão da CSP, que foi um grande gerador de emprego, a paralisação das obras da Ferrovia Norte-Sul. Nós perdemos uma grande quantidade de empregos e também a conclusão de obras da transposição no nosso. Então nós perdemos muito emprego por aí. Não, quer dizer, obra parada teve essa desculpa, eu falei Norte-Sul, é a Transnordestina. Desculpa o equívoco. A paralisação da Transnordestina, sim, foi uma coisa danosa. Os outros, porque concluíram, os empreendimentos foram concluídos e, infelizmente, nós não tivemos onde abrigar esses trabalhadores. Mas o potencial do setor é grande e nós temos esperança e trabalhamos diuturnamente no sentido de que nós voltemos a ter a performance que temos condição de ter, né? De dar a resposta que o Estado precisa. O governo federal tem proposto uma espécie de aceleração dessas obras públicas. O setor, o segmento já tem sentido essa aceleração ou ainda não? Ainda não. Nós vemos isso ainda como promessa, Porque o que é que nós entendemos? É que na hora que o Estado, a nação, anuncia e confirma em 2017 um déficit de 159 bilhões de reais, o dinheiro para investimento vem de onde com um déficit desse tamanho? A projeção para 2018 é o mesmo valor, é 159 bilhões de novo. Então, é um número que está lá, está confirmado e qualquer coisa diferente disso vai botar dinheiro de onde? Como é que nós vamos conseguir? Então, hoje, como cidadão brasileiro, a minha preocupação é que o Estado tivesse dinheiro, o Estado que eu digo a nação, tivesse dinheiro pelo menos para manter o patrimônio que ele tem construído. O patrimônio das barragens que estão aí construídas, que precisa de manutenção. Que são os ativos. São os ativos dele, nosso, brasileiro, que isso foi construído com os impostos que nós recolhemos. E o Estado não tem feito isso. Essa associação que nós fazemos parte, da qual sou vice-presidente, nós fizemos um estudo e ficou apurado que o Estado, a nação, precisaria aplicar 6% do PIB para manter o patrimônio físico que ela tem, na parte de infraestrutura. E ela vem mantendo nos últimos 15 anos um percentual abaixo de 2%. Então é muito baixo. O que é que nós temos certeza? Que logo mais o que nós fizemos a tanto custo vai estar destruído e nós vamos ter que refazer. Agora, enquanto o setor tenta se reerguer, né, à espera, né, dessa retomada econômica, paralelamente a isso, o setor se preocupa com outro grande problema, que é a melhoria da qualificação da mão de obra especializada? Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos obrigados até, Celso, pelo seguinte, os equipamentos eles vão mudando dia a dia. Quando eu comecei minha vida como engenheiro, uma moto-niveladora, que é aquela máquina que espalha terra na estrada, ela tinha uma cabine aberta, poeira danada, calor, o operador tinha 5 alavancas para mover a máquina, para desempenhar a atividade dele. Hoje em dia essa máquina ela é fechada, ar-condicionado, o banco dele é regulável e macio e ele tem 2 joysticks para mover a máquina. Então ele usava uma luva de raspa de couro para proteger as mãos de tão pesado que era a operação. Hoje, do jeito que tu tem teu filho brincando na frente da televisão com um play daquele, ele tem para mover uma máquina daquele tamanho. Então nós temos que nos atualizar e treinar nosso pessoal até para atender a oferta de equipamento que a indústria está nos proporcionando. Quer dizer, isso nós vamos ter que fazer sempre e tem sido sempre benéfico para nós, não tenha dúvida. O senhor falou no início desse programa que para a construção da Companhia Siderúrgica do Pecém foi necessário importar mão de obra, né? A gente tem pensado, o segmento tem pensado, né, em produzir dentro do estado do Ceará mão de obra cada vez mais especializada? Nós temos no nosso sindicato coisas específicas pela demanda que nós temos. Afinal de contas, nós não temos recurso para treinar alguma coisa que seja futuro incerto. Então, o que é que nós temos? Nós temos treinamento com módulos físicos, simuladores,
para fazer operadores nos diversos tipos de equipamento que nós utilizamos. Então, isso aí é uma coisa importantíssima para a categoria de trabalhador, que ele vai tendo uma graduação dentro da empresa. Ele começa operando um equipamento mais fácil, na hora que ele está bem naquilo ali e você sente que ele tem capacidade, tem compromisso com a empresa e tal, você já bota aquele cidadão num treinamento para ele galgar um posto maior, operando uma máquina melhor. Quer dizer, ele é credenciado a operar um equipamento melhor e, com isso, ele agrega rendimento ao salário dele. Ele muda a categoria do posto de trabalho dele. O senhor falou em graduação, mas essa sua graduação não foi no Ceará, foi na Paraíba, né? Em Campina Grande. Exatamente. Por que o senhor resolveu trocar a Paraíba pelo Ceará? De saudosos tempos. Isso é uma recordação muito boa que você coloca nessa nossa conversa. Eu me formei em Campina Grande em 1975. E a época no último ano de engenharia, uma empresa cearense chamada Construtora Omar O'Grady foi construir a rede de esgoto de Campina Grande. E eu entrei nessa empresa como estagiário. Me formei e a empresa me admitiu como engenheiro de Campina Grande. Logo depois que eu fui admitido engenheiro, eu fui para o Rio Grande do Norte fazer um projeto de irrigação, numa cidade chamada Caicó, projeto Sabugi, era 414 hectares de irrigação. E logo em seguida, essa empresa ganhou a implantação da rede de esgoto da vertente marítima de Fortaleza. Foi no tempo boom da construção de esgoto em Fortaleza. E eu vim para cá e até hoje, 75, 2018, eu estou aqui. Continua? Continuo cearense. Tá certo. O senhor segue à frente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada até maio de 2019. Perfeito. Qual vai ser a sua principal missão até lá, até a conclusão desse primeiro mandato, que é, na verdade, a primeira presidência do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará? Celso, eu tenho comigo um conceito. Eu terminarei meu mandato, não me submeterei de maneira nenhuma a um segundo, porque eu acho que o setor tem que ser oxigenado, tem que ter sempre outras pessoas assumindo, com outra visão, com outra maneira de trabalhar. Essa história cartorial, para mim, não funciona. E a minha missão foi fundar o sindicato e deixá-lo estabilizado. Estou passando agora por uma situação complicadíssima, que é o quê? Com a reforma trabalhista, as contribuições sindicais não são mais devidas. Então, eu tenho a obrigação de mostrar para as empresas do setor que é interessante que ele seja nosso associado, que pague as mensalidades, para que o sindicato desempenhe bem as atividades que ele tem que ter. Nós temos que estar em Brasília, temos que estar no Rio de Janeiro, temos que estar em São Paulo, temos que interagir com as outras associações, os outros sindicatos dos outros estados. Isso tudo precisa de recursos. E como não existe mais a compulsoriedade do recolhimento, tem que ser na base agora do reconhecimento. Eu tenho a obrigação de ser eficiente e vender bem a imagem do sindicato, senão nós estamos mal. Tá certo. Agora, antes que a gente encerre mais uma edição do Influenciadores, eu preciso lhe perguntar, quem influencia o Dinalvo Carlos Diniz? Celso, aí eu volto à história da minha formação em Campina Grande. Uma pessoa que me influenciou muito na minha vida profissional foi o engenheiro Paulo Dantas O'Grady, que era o dono da construtora O'Grady, como eu comecei minha vida como estagiário. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, mas a vida toda dele foi aqui no Ceará. Naquele tempo, lá 50, 60, 70 anos atrás, 70 anos atrás, ele formou-se em engenharia nos Estados Unidos. O pai dele tinha sido diretor do IFOX, Instituto Federal de Obra Contra a Seca, que é o atual DENOX. E o pai dele era dinamarquês. E esse cidadão, ele sempre muito técnico, um engenheiro por excelência. E isso me marcou muito, ter trabalhado com ele. Porque nós vemos muitas empresas onde os engenheiros são mais comerciantes e mais negociantes do que técnicos. Eu não admiro esse tipo de coisa. Eu gosto das soluções de engenharia, das pessoas que pensam em engenharia, de procura inovar os processos da engenharia. E Paulo O'Grady me passou isso tudo no tempo. Outro que também me marcou,
E graças a Deus, tanto o Dr. Paulo Ogreita é vivo, ainda já com bastante idade, como esse outro, que é o engenheiro Roberto Ribeiro, que eu reputo como o melhor engenheiro rodoviário do Brasil. Eu não conheço ninguém com a capacidade técnica, de conhecimento técnico que tem Roberto Ribeiro. Ele hoje presta assessoria ao governo do estado na Secretaria de Infraestrutura. Mas é também uma pessoa que me marcou muito para eu desempenhar o meu papel de engenheiro. E nós aqui no Influenciadores agradecemos muito pela sua presença. Muito obrigado. O agradecimento é todo meu, Celso, e fico muito feliz de ter podido participar e que a gente tenha conseguido passar para a população, para que vão nos assistir, algumas informações que elas desconhecessem ou que fossem necessárias para o entendimento do que é a categoria da construção pesada. Muito obrigado. Dinalvo Carlos Diniz, o primeiro presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará. A você que esteve conosco nesta terça-feira e também no domingo, o nosso muito obrigado e até mais uma vez a mais uma edição do Influenciadores aqui na TV Ceará.